Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, agora com você aqui no nosso programa, sempre de segunda a sexta-feira, às 2h05 da tarde. E você fique com a gente hoje, porque tem muita coisa boa aqui no nosso programa. Eu peço licença para entrar aí na sua casa e já agradeço a sua companhia aqui com a gente nesta tarde. Vai ser uma tarde bem gostosa. A gente vai falar sobre emagrecimento saudável. Inclusive, para aquelas pessoas que já passaram dos 40 anos, como eu, que sentem mais dificuldade de perder aqueles quilinhos a mais. E a gente também vai falar sobre look com estampa. Você sabe combinar os looks? Sabe qual a estampa deve colocar? O que deve combinar? Olha, eu sou um pouquinho perdida nisso, mas a gente tem aqui uma consultora que vai falar tudo pra gente, como é que a gente deve combinar e como é que a gente fica realmente elegante. Você siga a gente lá nas redes sociais, siga o nosso programa nas redes sociais, siga também a Hit TV nas redes sociais e acesse o site hittv.com.br. E a gente começa com a consultora de imagem e estilo, Letícia Rodrigues, dando então as dicas de estampas pra gente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Clara. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui, pra gente conversar bastante sobre o universo das estampas. É isso, eu que agradeço você estar aqui. Para mim é um grande prazer, porque a gente conversava aqui nos bastidores, né? Antes da Letícia entrar aqui no estúdio, eu falei, Letícia, não me julgue, Letícia, me ajude. Eu vim com uma estampa hoje, né? Porque eu falei, bem, se o tema é estampa, vou com uma blusa estampada, né? Para que a Letícia possa me ajudar. Tá certo ou tá errado? Já começo por aí. Olha, eu vou começar respondendo uma pergunta que é, não existe certo e errado, tá? A gente fala assim, Letícia, tá certo, tá errado? Tudo depende, né? Depende do quê? Da comunicação que eu quero usar, de como eu quero trabalhar dentro da minha imagem, como eu quero me sentir quando eu coloco essa roupa, essa estampa. Então, tá certo, tá errado? Entende? Tudo é muito relativo num ponto do que eu quero me comunicar, para onde eu vou, o que eu quero, né? Então, esses pontos são importantes. Mas se a gente for falar aqui em harmonia, em combinação, tá perfeito. Elas estão super conversando, a estampa com a calça. Você usou algo muito bacana que é uma coisa que a gente já inicia na consultoria de imagem, que é um dos maiores medos. Não sei, não é pra mim, não posso, não consigo. Gente, pode sim, consegue sim, é só a gente entender como que funciona. Então, mais ou menos assim, eu quero começar a colocar estampa no meu look. Como é que eu faço? Eu escolho todo o resto neutro e uma peça estampada, porque aí eu não tenho esse medo de errar. Eu sei que ali tem uma peça estampada, o restante todo tá neutro, liso no caso. Sempre uma única peça estampada tá ok. Tá ok, entendeu? O problema é na hora de combinar estampas. Combinar estampas. E claro, né, o que eu indico muito também é usar a cor da estampa na cor da outra peça, porque aí você tem uma harmonia. Por exemplo, sua calça é escura, sua estampa ela é azul marinho no fundo. Mas é muito próximo, no vídeo entende? Ali não dá para saber direito. Não dá pra saber, só se é eu preto, tô sabendo se é aqui, azul. exato. Mas é tudo muito próximo, então gera uma harmonia e você consegue trazer esse equilíbrio pro visual, sabe? Então, começa a ter esse pensamento de como que eu vou utilizar as estampas e as ferramentas para gerar a imagem que eu quero passar. Fiquei contente, gente, porque, olha, nunca fiz esse tipo de consultoria. Tô aí pra fazer, né? Preciso fazer, é sempre bom, né? Nunca fiz esse tipo de consultoria, mas não errei. Obrigada. Imagina. Obrigada, senhor. Obrigada, Letícia. Vamos lá. A gente vai falar de estampa e eu quero saber de você, Letícia, se a estampa é recomendada para qualquer época do ano. Qualquer época do ano, qualquer horário, qualquer dia, qualquer pessoa. Não tem regra, tá? A regra é, entenda o que você está usando e use a seu favor, na minha humilde opinião. Mas não tem regra de que época, é melhor no outono, no verão. Claro que tem estampas, inclusive, que elas são atemporais. Animal print, pad pull, que são estampas que você vai encontrar tanto em looks de inverno, quanto em looks de verão.
né? Você encontra desde casacos de pele, por exemplo, né? Casacos com a estampa de pele, até blusas cavadas. Então, não existe isso, elas são atemporais, inclusive. E essas eu estou usando, que são atemporais, são as mais conhecidas, mas qualquer estampa você pode usar em qualquer época do ano. O legal é quando você começa a entender como combinar e usar isso, como você pode brincar, eu costumo dizer, que fica muito mais leve essa questão de, eu posso combinar isso, como que eu posso colocar aquilo, sem ser algo que tem que ser assim. Entende? Porque não tem que ser nada, a gente tem que entender. Mas sempre buscando uma harmonia, Exato. né? Sempre eu acho que é bacana ali assim, a gente... algo que não chame tanto atenção. Na realidade, assim, a gente entender o que a gente está fazendo com aquilo ali, sabe? E não, porque não é só uma peça de roupa. Ela é só uma peça de roupa até que você vista. A partir do momento que você começa a vestir, que você vestiu, você deu vida a ela. E você também trouxe a tua imagem, a tua comunicação. Então, quando você quer colocar, você pode tudo. Mas o mais legal ainda é quando você entende o que está acontecendo com aquilo que você está usando. Olha que bacana. Aí sim começa a ficar mais interessante, porque você usa algo livre de tenho medo, estou insegura, não sei usar, e sim do estou usando, sei o que está acontecendo comigo, eu estou feliz assim. É isso, sai cheio de poder de casa, não é isso? Você olha no espelho, fica feliz e sai poderosa ou poderoso de casa, né? Bem, só para a gente concluir, evento. Dependendo do tipo de evento que você vá, aquele evento ali, ele pode restringir, assim, estampas? Não sei, um evento mais sério, um evento de negócios, um casamento, eu não sei. Isso varia? Varia. Por exemplo, um evento mais formal, tradicional, por exemplo, a gente indica, né, orienta usar estampas mais atemporais e tradicionais mesmo, na realidade, não são nem atemporais, são tradicionais. Uma risca de giz, por exemplo. Uma risca de giz é muito elegante, muito chique. É claro que a gente tem que pensar ali no tecido, modelagem, caimento, porque não é só uma estampa, né? A gente tem todo o conjunto, mas um evento formal, por exemplo, fica super bacana. Agora, se eu pensar num evento de marketing, de publicidade, de arquitetura, ali o próprio ambiente, né? O próprio ambiente ele já pede isso, não que você tenha que usar, se não faz seu estilo, tudo bem, mas o próprio ambiente já pede alguma coisa um pouco mais ousada, mais criativa, como você disse. Então, por que não abusar mais ou usar mais, sabe? Então, dependendo do evento, cabe sim, não tem problema usar. Numa festa, por exemplo, um animal print, um vestido ali todo elegante, um caimento bem bacana, um corte legal, dá para usar. Mas é justamente entender esse contraponto, né? Que tipo de vestido que é esse? O animal print, mas ele é curto, costa cavada? Não, né? Então, a gente tem que entender essa adequação também no ambiente. Em que ambiente que aquilo ali faz sentido ou que ambiente não faz sentido. Né? Você pode tudo, mas quando você sabe quais ambientes você vai e você adequa isso, aí você não tem erro. Agora eu quero falar um pouquinho, Letícia, sobre o que a estampa faz com o nosso corpo. Ou seja, tem estampas que achatam, tem estampas que alongam, tem estampas que chamam mais atenção para o colo ou para a parte de baixo do corpo, deixa a gente mais fina ou um pouquinho mais cheinha, né? Eu acho que isso é o que chama muita atenção. E a gente tem algumas imagens? Acho que dá para a gente ir dando alguns exemplos e ensinando, explicando o que cada uma dessas estampas imprime, né? Transfere ali para a imagem da pessoa. Sim, dá pra gente ir. Vamos dar uma olhada então nessas imagens? Aqui na primeira que eu separei, na realidade eu fiz uma já pra gente começar a entender o que é o universo da estampa, né? Então a primeira, bem como eu comentei de você, ela escolheu uma parte mais estampada, certo? Que é a blusa ali, com uma estampa bem clássica, você pode ver que não tem nada muito chamativo. E ela colocou uma saia vermelha lisa, então ela se conversa. Quadriculado ali, mas bem grande, né? Bem longo, ali, então exatamente. Não chama muita atenção. Não chama muita atenção. Na estampa seguinte, as pessoas às vezes esquecem que a estampa, uma escrita, um desenho também é uma estampa. Então a gente tem um moletom escrito, conversando com uma saia de seda. Olha que legal que ela fez um contraponto. O que tá Eu nem reparei que era uma saia de seda. De seda.
E ela colocou um moletom junto, então ela trouxe uma versatilidade de peças, que aqui não é o assunto hoje, mas ela trouxe ali algo descolado junto com uma estampa que não é nada chamativa, é uma escrita. Aí colocou ali um tênis também, conversando com esse moletom. Conversando com o moletom, pode ver que tá tudo harmônico, como eu falei. E na última estampa, qual que é a brincadeira? Não sei se você percebeu. A estampa da saia é igual à estampa da blusa. Igualzinha? É, a cor da blusa. O mesmo desenho, o mesmo formato. É o mesmo desenho? É. Olha que bacana. Então, você percebe que ela fez uma jogada ali. Então, a gente tem alguma coisa harmônica também. É uma forma de brincar com estampas. Nesses casos, a gente tem estampas que achatam, alongam e etc. Na realidade, vai depender muito. Aqui não trouxe nenhuma, né? Os próximos vão ter. Mas, por exemplo, se é uma pessoa com uma estatura baixa e ela coloca uma estampa grande, como o olho, né, ele aumenta, então automaticamente a gente tem a impressão de que essa pessoa é menor ainda. É como se a estampa estivesse engolindo a pessoa. É igual quando a gente põe uma roupa muito maior, parece que você é muito maior do que você é. Então a estampa ela faz a mesma coisa, porque ela está, né, abrindo. Se eu ponho, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais cheia, né, mais gordinha, e eu quero usar a estampa. Se eu coloco uma estampa muito grande, amplia o olho. Então, parece o quê? Que está maior também. Então, ela pode ser utilizada para ajudar nessa questão de quero parecer mais magra, mais alta. A proporção ali, ela conversa bastante com isso. Então, isso é bacana a gente entender também o quanto que ela pode ajudar e quanto ela pode nos favorecer quanto em relação ao nosso tamanho ou, enfim, né, altura, largura. É muito bacana, são dicas importantes, gente. Vai anotando tudo aí, pega papel e caneta, anota, para que a gente comece a usar as estampas de uma forma mais harmônica, que faça com que a gente se sinta melhor, mais bonita e saia poderosa de casa, não é isso? Exatamente, sem medo de ser feliz. Não é? Vamos mostrar mais uma foto, então, que a Letícia separou pra gente? A gente tem aí mais a imagem de 3 mulheres, então, aí com as estampas mais marcadas, né? Mais marcadas. Então, qual que foi a ideia de mostrar aí? Que como que as estampas, elas se conversam. Eu tenho uma estampa, as 3 na realidade, né? Mas na primeira foto de preto e branco, as listras de cima, elas conversam com as listras de baixo. Então, a gente olha, a gente trocou, na realidade, o fundo. Embaixo, o fundo é escuro, com listras claras, e em cima o fundo é claro com listras escuras. Então, percebe que elas estão como se fossem juntando mesmo uma na outra, cria uma harmonia. Então, se eu tenho vontade de começar a usar estampas, mas eu tenho medo, uma insegurança, optar por estampas iguais, mas com fundos diferentes, né, que eles fazem esse contraponto, pode ser uma excelente alternativa. Aí dá para usar 2 peças estampadas, contanto que elas conversem direitinho, né? Exatamente, você tem uma harmonia muito bacana. Aqui tudo, a gente está sempre voltando para o lado da harmonia. Não quer dizer que você precise e você queira na tua comunicação a harmonia. Se você não quiser, não tem problema. Mas a base aqui da costura de imagem, a gente sempre pensar na harmonia, né? Então, o ponto principal é entender o que é essa harmonia e daí, a partir disso, começar a entender as outras vertentes. É porque, dependendo da combinação que a pessoa faz, vai dar um impacto, né? Vai dar um impacto maior. Na hora que a gente olhar para aquela pessoa e ver aquela mistura... Exato. Aí você muito fala assim, grotesca, assim, a gente vai... Opa, que estranho, né? Exatamente. Você fala assim, Letícia, tá errado? Tá errado. Mas ela sabe o que está acontecendo com a imagem dela, ela segura esse impacto da imagem, porque tem pessoas que põem assim umas combinações e falam, meu Deus, mas caiu muito bem para ela. Mas faz sentido para ela, entende? Ela gosta daquilo, ela sabe o que está acontecendo com aquilo. Diferentemente do quando você põe tudo, mais um pouco, sabe quando você joga dentro do guarda-roupa e volta e fala, vou sair assim? E aí você sai e você nem sabe o que está acontecendo, mas você saiu, entendeu? Então, são situações bem diferentes uma da outra. Né? Então, é isso que eu bato sempre no ponto do que a gente precisa entender e saber realmente o que está acontecendo. Porque senão você fica com um monte de coisa ali e não sabe nem o que está acontecendo com você. Você quer ir para um caminho, mas está indo para outro. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tem estampa que rejuvenesce ou envelhece? Não é nem que tem estampa que rejuvenesce e que envelhece. Primeiro que a gente tem que pensar sempre no modelo dessa peça, tá? Tem peça que o próprio corte dela pode ser a estampa mais legal, ele
sabe assim, nossa, deu errado, alguma coisa no meio do caminho deu errado. Então tem isso, mas o que acontece? Se eu for pensar, vamos misturar um pouco os assuntos aqui, se eu for pensar aqui em cima, ao redor do meu rosto, tem estampas que vão favorecer a minha beleza e tem outras que não. Apaga. Apaga. Como isso, Letícia? A estampa, quando ela está próxima ao rosto, o interessante é que ela siga o nosso contraste do rosto. O que é o contraste? É a diferença da cor do cabelo, da sobrancelha, do olho e da pele. Então, por exemplo, se eu falar num preto e branco, a gente tem ali uma diferença alta de cores, né? A gente tem o preto, a gente tem o branco, são um contraste alto. E aí eu vou me usar como exemplo, porque o meu contraste é alto, ele é cabelo preto, a pele é bem branca. Quando eu ponho uma estampa preta e branca, automaticamente derrete minha beleza, fica harmônico, então fica, né, valoriza, fica vívido. Se eu coloco, por exemplo, uma estampa que eu amo, que é animal print, que é marrom com preto, já não favorece tanto a minha beleza, porque eu tenho um contraste baixo ali entre o preto e o marrom. Só que você ama. Mas eu amo e aí eu faço o que? Eu uso. Usa. Só que daí eu tenho o quê? Estratégias para isso. Além de usar as estratégias da coloração pessoal, que daí é um outro assunto em relação a brinco e maquiagem, eu também uso cores da cartela nesse animal print. Então eu vou usar o marrom da minha cartela, vou ver qual preto que está na minha cartela, para justamente eu conseguir segurar e usar, entendeu? Porque a ideia aqui não é você deixar de usar nada, você ama, você tem que usar. Aí você vai aprender como que você vai usar para te favorecer. Porque se a cartela de cores, ela diz ali que marrom não faz parte da sua cartela, né, das suas tonalidades, você tem alguma outra tonalidade de marrom próximo? Tem. Ah, eu não sabia. Temos muito a conversar, então. É, muito, menina, muito. Eu tenho tanto a aprender, gente. Tô aprendendo tanto aqui no nosso programa. É tão gostoso, né? Cada entrevistado que vem me ensina muito e eu saio daqui rica de informação. É muito bom. E eu espero que quem tem em casa também possa ter essa sensação, né? Ah, com certeza, isso é sempre muito bom. Tem sim, então tem essas possibilidades, essas ferramentas, entende? Que você vai explorando mesmo o universo e fala, poxa, meu, que legal. Eu não favorece tanto isso aqui para mim, essa estampa, mas se eu fizer assim, eu consigo usar do mesmo jeito e vai equilibrar do mesmo jeito. E não fica magoada, né? Porque imagina, você ama animal print. Aí não usar? pode usar? Poxa vida. Não, gente, uma coisa que eu sou totalmente contra é, sabe? Ai, não pode. Pode sim. Nada Vamos é proibido, só entender. contanto que você entenda e saiba ali as informações. É isso. Vamos ver mais algumas imagens, então? Que o tempo voa aqui, menina. Vai muito rápido. Ao exemplo da estampa. Ali a gente tem, vou usar bem a do meio que dá bem certinho. Em cima eu tenho esqueci o nome da estampa, um pied de pulle, não é pied de pulle, é poá. E embaixo também. Só que percebe que embaixo ela é bem menorzinha. Quando eu olho para a saia, vou fazer esse exercício aqui, quando eu olho para a saia e estampa, percebe que o olho automaticamente faz assim, porque está forçando que a estampa está menor? Se ele faz assim, o campo de visão também diminui. Então, automaticamente, vai ser mais fina. Exatamente. Isso a gente usa, a gente chama de ilusão de ótica, porque a gente está usando o olho mesmo para fazer essa atividade. Então, afina o corpo. Exatamente. E em cima, ela está numa estampa média, que também está dentro. E então, eu achei que a estampa sempre deixasse a gente, aparentemente, mais larga. Não deixa, é justamente por isso. Agora, se ela estivesse usando aquele poá grande, sabe, aquelas bolas muito enormes, o olho ia dar aquela esparramada, ele ia relaxar. Se ele relaxa, ele aumenta o campo de visão, então parece que eu tô maior. Na modelo do lado ali, por exemplo? Na modelo do lado ali, a gente tem as estampas que elas estão, como é que fala? Como se fossem tijolinhos sobrepostos. Então, elas estão fazendo esse movimento aqui. Né? Então, a gente também está trazendo para cá. Além da cor, que é um pouco mais escura, não é totalmente escura, a gente também segura. E ali, naquela primeira imagem, a gente tem duas estampas aparentemente diferentes. Nas cores. Nas cores, mas elas são bem próximas dos desenhos. Nos desenhos, aí pode. Aí, entendeu? Então, eu tenho desenho igual. E o que é legal? Eu tenho cores ali, cores que estão próximas. Em cima, eu tenho um fundo branco. Embaixo, eu tenho um fundo mais ou menos cinza, tá próximo do branco. Em cima, eu tenho um fundo preto. Embaixo, eu tenho um roxo, um vinho. Só que ele é mais sóbrio. Ele não é tão vivo. Então, você percebe que existe uma conversa, mesmo sendo
cores diferentes, o desenho é próximo e os fundos são próximos. Então, eles se conversam. É isso. E tem mais um desenho, se eu não me engano? Tem mais um que eu coloquei. Tem mais um que que é traz esse aí aqui já... da estampa, que é assim. Ah, eu preciso usar só na roupa? Não. Por que não misturar na bolsa e no lenço, como a primeiro modelo está usando? Muito Percebe? bacana. É uma mistura de estampas também, gente. Então, assim, às vezes a gente está com medo de usar. Você não precisa começar logo de cara num, sabe, no mais, nossa, vou lá e pá, impactar. Você pode começar Uma peça. adicionando as coisas aos poucos. Um acessório, praticamente, ali, né? Para você ir sentindo o que está acontecendo, sabe? Para você ir também acostumando o seu olho. Você nunca usou. Aí você vai lá e coloca uma peça super estampada. Você vai assustar. Automaticamente você vai dar um passo para trás e falar assim, isso aqui não é para mim. Mas é para você, se você gostar, obviamente. Entendeu? E aí é esse ponto, sabe? Às vezes a gente quer fazer algo muito radical e... Né, não, talvez assim, a maioria das pessoas não goste muito. Começa a roupa, devagar. Exatamente. Não custa nada. Para tudo. E com a roupa, com a estampa, com mistura de cores, é o mesmo pensamento. Vamos começar adicionando aos poucos, para aí você acostumando, treinando o teu olhar. E aí você vai se sentindo à vontade e vai começando a descobrir as possibilidades que você pode fazer. Em todos os casos ali, são peças assim pequenas, que não chamam tanta atenção. Exato. Com estampa, igual a última ali com igual cintinho. A última com saltinho. Então, ela o quê? Ela começa a treinar o olhar dela. Fala, tem uma estampa aqui. Então, ele já identificou que tem uma estampa ali. Nossa, tem uma misturinha aqui. Aí você começa a o quê? A se habituar e a entender o que está acontecendo. Porque senão você vai pôr tudo e falar... Você usa preto a vida inteira liso. Aí você põe uma estampa colorida ali, automaticamente você vai assustar. Isso é meio, né? Isso aí é sem erro, assim. 0,0000 vai falar, tudo bem. Não, a maioria das pessoas não é por esse caminho. Então, a gente tem que entender que até para estampas, também a gente tem que ir devagar, porque senão a gente vai assustar e vai parar de usar, o que não é a ideia. Mas uma estampinha de vez em quando é bacana também, né, Letícia? Vai sempre Parece bem. que deixa a gente mais alegre, não é? Deixa a gente mais alegre. E não precisa ser nada muito assim. A minha saia é estampada, por exemplo, tá vendo? A minha blusa também. Mas é bem discreta. Né? Mas é discreta, então são conversas que a gente vai tendo, que às vezes você acha que você tem que fazer um negócio, nossa. Não, gente, né? Pode ir com calma, não precisa ser nada muito fora da curva para trazer ali o teu gosto pessoal. Você pode fazer isso de maneira mais leve também. É isso. Bem, quem quiser saber mais, tem muitas dicas de estampas e looks diversos nas redes sociais da Letícia. Eu vou passar aqui, Letícia, consultora de imagem, no seu Instagram. Isso. Lê Rodrigues Consultoria de Imagem, é isso? Isso mesmo. Você vê aí na tela, Lê Rodrigues Consultoria de Imagem. Também tem o site, leticiarodriguesconsultoria.com. Tem mesmo. Tudo sobre looks lá. Tem bastante informação. Nas redes dela, né? Eu dei uma fuçada lá, né? Uma stalkeada, como a gente costuma dizer, né? Dei uma fuçada. Gente, muito conteúdo que Letícia posta, viu? Muita coisa legal. E aí eu vou pedir para você deixar aquela última dica de ouro, Letícia, enquanto eu vou ali dar um recadinho. De repente, até das pessoas fazerem, né? Toda essa questão da coloração, essa consultoria de coloração, para descobrir quais são os melhores looks, quais são as melhores estampas que ela possa usar. Obrigada, viu? Amei te conhecer. Eu também. Muito obrigada, viu? Bom, a dica que eu deixo aqui para vocês é: representem quem vocês são, respeitem a essência de vocês e também usem a roupa, que é a melhor ferramenta que a gente tem, ao seu favor. Quando você passa a fazer isso de maneira mais leve, entendendo quem você é, entendendo o teu estilo e como usar isso na tua comunicação, tudo fica mais tranquilo e você se sente mais segura e autoconfiante. Por isso, divirta-se a se vestir. Tá ótimo. Obrigada, Letícia. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes, agora falando sobre saúde, hein? Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. No bloco anterior, falávamos sobre estampas. Aprendemos muita coisa legal, hein? Como combinar as estampas, dá para colocar estampa em cima e embaixo, basta a gente fazer ali com que toda essa combinação fique harmônica.
Muito legal o papo que a gente teve com a Letícia. E agora a gente fala de saúde, fala sobre emagrecimento saudável com o Dr. Luiz Ricardo Teixeira, que é nutrólogo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Prazer te conhecer. Prazer é meu, muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você e poder falar sobre um assunto tão interessante que eu gosto muito. É isso, a gente sempre está falando sobre esse assunto, doutor, mas é uma necessidade que a gente fale cada vez mais. Antes de explicar por quê, eu vou pedir para você explicar para a gente a diferença entre nutricionista e nutrólogo, porque muita gente tem essa dúvida e eu gostaria que você deixasse claro aqui para os nossos telespectadores. Com certeza. O médico nutrólogo, a nutrologia é uma especialidade médica, onde existe a formação ali do médico, uma especialização do médico, onde o médico ele vai trabalhar as doenças nutricionais, a base de medicamentos, corrigir essas deficiências nutricionais, doenças relacionadas à alimentação. E o nutricionista é o profissional que fez a faculdade de nutrição e ele também vai trabalhar nessa parte, principalmente na elaboração do plano alimentar, escolhendo os alimentos, a qualidade do alimento, os nutrientes necessários. Então, eu falo que a gente trabalha em conjunto, né? O médico nutrólogo, ele sempre tem o nutricionista ali como um ponto de apoio, fazendo parte ali do tratamento melhor que você pode oferecer para o paciente que busca emagrecimento. É verdade. São duas profissões, são dois profissionais, né, que têm grande destaque hoje em dia e parece que vai ter cada vez mais, né? Conversávamos aqui durante o intervalo sobre uma pesquisa que foi divulgada agora, né, falando que mais de 70% dos brasileiros adultos terão sobrepeso daqui a 20 anos, em 2044. Esse dado é de um estudo que é apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade, que acontece aqui em São Paulo. Lá está dizendo que 48% da população brasileira será obesa, né? E 27% são pessoas que terão sobrepeso em 2044. Doutor, é muita gente e eu gostaria que você falasse sobre esses números aqui. A tendência é essa mesmo? Esses números, esse crescimento, né? Esse aumento de pessoas com sobrepeso, ele já é observado nos consultórios hoje? Com certeza, quando a gente vê esses números, claro, é assustador realmente como cresce o número de pessoas com obesidade e sobrepeso que a gente tem hoje em dia. E no consultório reflete essa realidade. Hoje, o meu público que eu atendo é 80% de pessoas que querem emagrecer, que buscam ali melhorar sua qualidade de vida e lutam contra o peso. E teve um fator importante também que a gente percebeu, que foi a pandemia. A pandemia, eu falo que ela trouxe dois problemas pós-pandemia muito grave, que foi a questão de ansiedade e a questão do ganho de peso, e as duas coisas andam juntas também. Então, isso foi um problema que veio, mas é assustador o número crescente desse dado aí que você apresentou em relação ao ganho de peso. A população tem ficado obesa. Por quê? A gente até pensa assim, talvez hoje o mercado de medicamentos que mais cresça no mundo são os medicamentos para a obesidade. A gente vê aí que as empresas cada vez mais valiosas, produzindo cada vez mais medicamento, mas a obesidade continua crescendo. Mas por quê? Se a gente tem cada vez tratamentos melhores e a obesidade cresce. É o mundo moderno. Fala que hoje as pessoas elas não têm tempo para nada, as pessoas elas são escravas do trabalho, elas são escravas das cidades, desse mundo corrido, e a ansiedade, a questão emocional, ela pesa muito. Então a pessoa não tem tempo, a pessoa não faz atividade física, cada vez mais sedentária, a pessoa alimenta-se mal, fast food cada vez mais, não se organiza, dorme pouco, que a gente acha que talvez o sono é uma questão de não é importante. O sono está muito relacionado ao aumento de obesidade e sobrepeso. E a gente precisa alinhar isso tudo. Aí, às vezes, o paciente chega lá, a gente tem tanta coisa para organizar na rotina dele, que muitos, às vezes, falam, nossa, isso não é para mim. Então, a gente tem que fazer uma coisa bem gradativa, reorganizar a vida da pessoa, ajudar ele, né, no tratamento para que ele consiga
vencer a obesidade. E quando você fala de fast food, né, doutor, eu fico pensando justamente nessa questão do tempo também, porque muitas vezes a gente fala, ai, até eu cozinhar isso, cozinhar aquilo, vou pedir alguma coisa muito mais fácil, né? Não é nem que a pessoa não goste de comer comida saudável, né? Não é que ela não gosta de, sei lá, cozinhar um legume, né? Deixar ali uma comida mais saudável, comer realmente uma comida mais saudável. Ah, mas o fast food é muito mais rápido, né? Não vou pedir uma comida saudável, vou pedir logo aquilo que vai chegar mais rápido, da pizzaria que tem aqui do lado de casa, não é? Justamente. Essa questão é sempre uma questão apresentada, sempre na primeira consulta, o paciente traz muito isso. Eu não tenho tempo de organizar cozinhar. minhas refeições. Aí eu até lanço alguns desafios para ele. Assim, vamos olhar o seu celular e ver quanto tempo que você teve de relatório aí, semanal de tempo de uso. E se a gente pegar esse tempo que você perde, às vezes, em redes sociais, em coisas que não vão te somar nada, e se você organizar melhor o seu tempo? O problema é a gestão do tempo, porque tempo existe. E a questão de, vou pedir um fast food em vez de comer saudável também pode ser rápido, pode ser prático. E esse mercado também cresce muito hoje para oferecer para o paciente facilidades. Então, a gente trabalha isso também, explica isso para o paciente que ele vai gastar menos do que pedir ali um fast food e ele vai ter saúde. Isso a gente tem que mudar. É o principal fator, talvez, aí que faz com que as pessoas venham ganhando peso cada vez mais. E é por isso que é tão importante a gente sempre voltar nesse assunto e tentar mudar essa tendência, né, de que daqui a 20 anos, em 2044, mais de 70% da população do país terá sobrepeso, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla. E aí, estamos no inverno, né, doutor? Estamos no inverno e dizem que no inverno dá mais fome. E aí a gente está aqui falando sobre emagrecimento saudável. Para quem está em casa, já falar assim, não, a partir de hoje eu vou começar uma dieta. Ah, mas no inverno não vai dar. É verdade que dá mais fome no inverno? Dá mais fome, né? Porque a gente percebe que quando está muito quente, parece que a gente não está conseguindo, a gente não consegue comer muito, parece que dá aquela sensação do calor mesmo de você não se alimentar bem. E quando está friozinho, a gente tem uma tendência a comer mais, né? Porque a gente ia também escolher coisas mais assim, calóricas, né? Às vezes a pessoa vai lá querer comer um fundi, vai tomar um vinho, né? Vai fazer uma sopa, né? Vai comer mais isso, que são coisas mais calóricas, e vai evitar uma salada, até por questão, talvez, ali, do alimento estar mais frio. Então, tem essa questão, sim, de a gente ter uma tendência a comer mais no inverno. Mas um caldinho ali, dependendo dos ingredientes Claro. que tiver ali dentro daquele caldo... Com certeza. Dá para dizer que dá para fazer um caldo mais magrinho ali, né? Com certeza, dá para encarar. Né? Eu falo assim que a gente não tem que ter radicalismo na alimentação. Isso não funciona. Isso vai piorar, talvez, a adesão do paciente, ali, a adquirir um bom hábito de vida. A gente precisa ter equilíbrio. Dá para comer bem, saudável e ter o sabor, o prazer da comida. É só aprender, mas tem que ter essa ideia de o que você vai colocar nesse caldo, o que você vai fazer nessa sopa, o que você vai consumir, quantas vezes você vai consumir isso, qual quantidade você vai consumir e o que você vai fazer para contrabalancear o que você está consumindo a mais, né? No inverno come mais? Ok, vamos exercitar mais? Porque a academia fica vazia no inverno, né? A gente vê isso, né? As pessoas têm uma tendência a... É difícil, né, doutor, ir para academia nesse frio, mas tem que ir. Tem que ter a disciplina e a força de vontade de ter a rotina, né? É isso, fazer... constância. Constância, justamente. É isso aí. Aí tem os caldos, se a gente puder dar dicas aqui de comidas quentes aí para o pessoal animar a começar uma dieta agora no inverno, tem os chás, né? Aquelas coisinhas assim, dá para fazer um legume, na verdade, um legume cozido ali, bem quentinho. Sim, não dá? Dá uma pra fazer... carne mais magra. Isso. Eu falo assim que tudo que você, né, fala assim, quanto mais planta e bicho, entre aspas, assim, você consumir na sua alimentação e tudo que você for fazer, melhor você vai conduzir ali a sua alimentação de forma saudável, né? Porque quanto mais proteínas magras, carnes magras, queijos magros, mais vegetais, frutas e legumes, mais um padrão de dieta saudável. E o que a gente vê no dia a dia hoje é cada vez mais pessoas comendo menos isso e ingerindo muito mais carboidratos, né? Geralmente carboidratos aí derivados da farinha branca, rico em açúcares ruins e gorduras, que é que dá o prazer mesmo da comida, né? Então as indústrias também produzem muito esse tipo de alimento e fazem com que as pessoas consumam mais esse tipo de alimento.
Mas você falou, né, doutor, sobre as quantidades, né? A gente também não pode comer um monte dessas comidas mais saudáveis, mas também em exagero, né? Tem que dosar, comer direitinho também. Com certeza. Isso é um grande erro que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender, a gente tem que trabalhar isso também. Não quer dizer que é saudável, que é um produto fit, que ele não tem caloria. Ele pode ser até um pouco melhor no sentido de impacto na sua saúde. Até algumas frutas, por exemplo, são muito calóricas, não são? Depende a fruta, tá? Eu falo que as frutas dependem, a gente tem ali, né, as frutas que são mais calóricas. Por exemplo, abacate é uma fruta que é uma fruta extremamente calórica, né? Então, se você comer muito abacate, você vai consumir, né, muita caloria. Banana é uma fruta mais calórica, mas, por exemplo, o morango, ela não tem quase nada de... O morango não tem quase nada de calorias. Então, você consegue aumentar a quantidade desse tipo de fruta que você pode consumir ali no seu plano alimentar e você vai se saciar mais. Mas então, sem leite condensado, hein, gente? sem leite condensado. Se colocar o leite condensado, né? Aí não resolveu, né? Não resolveu, justamente. Então, assim, a gente organiza, entende essas questões das frutas aí para estar conseguindo organizar o plano alimentar do paciente. É isso. E aí você falou sobre a necessidade do sono, né? Então, lógico, atividade física de forma regular, constante, uma alimentação mais saudável, né? Apostando nesses alimentos mais naturais. E você falou sobre o sono. O sono, se a pessoa não tem um sono de qualidade, isso vai prejudicar nesse processo de emagrecimento? Com certeza. O sono, ele precisa ser tratado também. A gente precisa trabalhar essa parte do sono com o paciente que deseja emagrecer. Por quê? Porque quem dorme menos de 6 horas, isso já é mostrado em vários trabalhos aí, vai estar relacionado com o aumento de IMC. Então, o paciente vai pesar mais, a pessoa vai ter ganho de peso. Por quê? Porque quando você quebra esse ciclo seu de sono e vigília, você quebra também todo o seu padrão hormonal. Além de gerar ansiedade, gerar estresse, os hormônios da fome e da saciedade, eles vão estar aumentados em pessoas que dormem menos. Além do cortisol também, que é um hormônio de estresse, extremamente, né? Ele tem o efeito de armazenar gordura, gerar estresse também, então você vai comer. Eu falo que trabalhadores noturnos, por exemplo, sofrem com problema de peso. Quem trabalha à noite, quem troca esse ciclo, é super difícil, às vezes, de você conseguir emagrecer essa pessoa sem você ajustar essa questão do sono. Porque essa pessoa tem mais fome, tem cortisol mais elevado, vai ter um comprometimento importante ali da composição corporal e vai ganhar peso. Então, a gente tem que trabalhar o sono. Dormir é um dos parâmetros mais importantes que a gente precisa de melhorar. É muito complicado mesmo. E eu senti isso na pele, viu? Eu senti isso na pele. Certa vez eu mudei de emprego e aí eu entrava de madrugada, então eu passei a dormir muito pouco e eu tive problema, eu tive uma colite. Entendeu? Eu tive uma colite porque eu comecei a dormir muito mal, comer muito mal e aí minha vida bagunçou todinha. Vou te falar, acabou comigo. E acabou também com o meu psicológico, né? Foi horrível. Justamente, eu acho que não dormir, você percebe, o dia que você dorme mal, o seu outro dia, ele é péssimo. Você vai ter a capacidade de raciocínio comprometida, foco, concentração, seu rendimento físico. Você vai querer comer muito mais e vai querer comer o quê? Coisas que dão prazer, rica em gorduras e carboidratos, açúcares, né? Ninguém vai querer comer salada nesse dia. Você vai estar estressado e vai virando uma bola de neve. E quando você vê, você está lá com sobrepeso, obesidade. E, doutor Luiz, você falou também sobre uma coisa, né, logo no princípio aqui da nossa conversa, sobre o fato de muita gente ter entrado nessa situação de sobrepeso, obesidade ao longo da pandemia. Porque juntou ali ansiedade, né, com essa questão do comer muito. Uma coisa está muito relacionada à outra. Então, quer dizer, se a pessoa for muito estressada, se ela tiver com uma ansiedade assim patológica, ela também vai ter problema para emagrecer. Muito. É assim, eu falo que o apetite hedônico que a gente fala ali, o comer emocional, eu falo que hoje as pessoas elas têm o hábito de alimentar, de comer as emoções. O alimento, eu sempre falo que a gente tem que entender para que é o alimento. O alimento é primeiramente para nutrir o corpo. O objetivo é dar
nutrição para o corpo, nutrientes, e não prazer. O prazer a gente vai buscar com outras coisas, porque senão você arruma dois problemas. Você vai comer, porque às vezes você está lá com a situação de tédio, irritado, com ansiedade, qualquer coisa, ou come para comemorar, ou come porque aconteceu alguma coisa ruim. Então, sim, essa questão da ansiedade, do comer relacionado às emoções, precisa ser tratado, porque talvez seja o principal problema. Eu conheço um ou outro só que fala que perde a fome quando está nervoso, viu? A maioria se joga na comida, né? Justamente, a gente tem uma tendência, as pessoas têm uma tendência a buscar, né? O que acontece? Quando você está no estresse, na situação ali de ansiedade, de estresse, você busca um mecanismo de recompensa para aquela situação. E geralmente essa recompensa é a comida. Então você vai buscar a comida como objetivo ali de melhorar aquele momento que você está passando. E o que a pessoa sente geralmente depois que come? Você fala, resolveu o seu problema? Não resolveu. Você arrumou um outro problema, porque geralmente a pessoa fica triste depois que passa um sentimento ali de fracasso. Isso vai gerando. Então, assim, o acompanhamento psicológico, a parte de mudança comportamental, ela também precisa estar ali presente no tratamento da pessoa que sofre com sobrepeso e obesidade. Agora, doutor, todas essas dicas que você deu pra gente até agora, vale para qualquer pessoa, independente de ser homem, mulher, independente de idade? Eu quero saber já, o que acontece com a gente depois dos 40 anos que fica tão difícil perder peso? Né? E aí essas dicas valem também para todas as pessoas que passaram dessa idade? Quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica? Isso é uma queixa, né, principalmente do público feminino. As mulheres, elas reclamam bastante disso, que fala, doutor, passei dos 40, não consigo emagrecer mais. Isso acontece? Acontece. O processo de envelhecimento, ele leva o quê? Ele leva uma redução do metabolismo natural. Vai reduzindo mesmo, a gente vai dando uma desacelerada. E o que a mulher sofre um pouco mais que o homem? Porque a mulher, ela vai perdendo músculo e ganhando gordura, vai acumulando. Já é um processo natural. A mulher já tem uma quantidade de gordura corporal e menor quantidade de músculo no corpo do que o homem. Questões hormonais, né, questões genéticas. E quando a mulher vai envelhecendo, essa mudança corporal dela é mais intensa ainda. Quando passa dos 40, ela já entra no período ali da pré-menopausa. Climatério, menopausa, quedas hormonais, e isso agrava mais ainda. Então, o padrão de distribuição de gordura, acúmulo de gordura, aumenta mais ainda. E o metabolismo, ele depende muito de massa muscular. Então, se tem essa perda, durante o processo de envelhecimento, você vai ficar mais difícil. Aí daí você fala assim, então eu não consigo emagrecer depois dos 40. Não, isso é uma desculpa. Consegue, mas você vai ter que ter uma dedicação um pouco maior. E mais paciência. E mais paciência, e você vai ter que se dedicar muito mais. O que você fazia com 20 anos não vai funcionar com o que você vai fazer depois dos 40. Então, você tem que ter essa ideia, tá? Aí a gente trabalha tudo isso aí com o paciente para ele entender que a principal coisa que tem que ser quebrado na mulher, principalmente, depois dos 40, é essa questão desse efeito fisiológico que já acontece de ganhar gordura e perder massa muscular. Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem que ajustar a alimentação, né, para que ela consiga ter hipertrofia muscular. A atividade física, ela tem que ser uma atividade física intensa e com uma frequência boa. Ela tem que dormir adequadamente. Se tiver indicação, tiver na menopausa, reposição hormonal ou não. E massa muscular. Tem que ganhar massa muscular. Então, assim, a mulher após os 40, o emagrecimento dela, a melhora da composição corporal dela depende muito de atividade física. E acho que uma última dica que é muito importante também é o consumo de água, né, doutor? O consumo de água é essencial nesse processo. Justamente. Eu falo que as pessoas chegam às vezes e falam assim, quando você bebe água, doutor, nem lembro de beber água. Poxa, mas você não bebe água? A água talvez é o nutriente mais importante que a gente tem ali. A gente precisa beber água. O nosso corpo, ele é 80% de água, então você tem que hidratar, porque a água, ela vai ajudar você a ter um metabolismo bom, vai melhorar a sua pele, vai melhorar o seu ganho de massa muscular, intestino, vai melhorar tudo. Então, assim, tem que beber água. Tem que beber água, mas aí vai depender de cada pessoa também. Tem uma continha ali, né? Tem várias formas. Com relação formas. a peso, altura. Sim, tem várias formas. Qual a quantidade de água que eu preciso beber ao longo do dia? Eu sempre falo, eu dou uma colinha para o paciente assim, qual que é a melhor forma para saber se você está bebendo a quantidade de água adequada? Olha a cor do seu xixi ali. Tem que estar amarelo clarinho.
Se ele começou a ficar amarelo mais escuro, alguma coisa está errada. Tá faltando. Tá faltando. Então, essa é a dica. Sempre observa isso. É isso, doutora. A gente está chegando ao fim aqui do nosso programa. Um prazer te conhecer. Muito obrigada por essas informações super importantes, né? Que a gente sempre traz à tona aqui, obviamente, porque é uma necessidade, vídeo essa pesquisa, né, que foi divulgada agora, falando aí que 70%, mais de 70% dos brasileiros terão sobrepeso daqui a 20 anos. Doutora, é claro que a gente sabe que é preciso que as pessoas busquem uma orientação médica, né? Quando pensem em fazer uma dieta, principalmente para ter um emagrecimento saudável, precisa buscar uma orientação médica. Então, se as pessoas tiverem aí algum interesse de saber mais sobre o Dr. Luiz, né? Sobre todos esses métodos que ele passou aqui para a gente, vou passar aqui o site drluizricardonutrologia.com.br, é o site do Dr. Luiz, o Instagram, doutor, né, DR, né, na verdade, Dr. Luiz Ricardo Teixeira, assim, seu Instagram, né? Sim. E tem o WhatsApp da clínica, que é o DDD 11, número 93768-1303. Aquele recadinho final, então, doutor, só para estimular as pessoas a emagrecer a partir de agora, para no verão tá legal. Deixar um recadinho bem legal aqui, que assim, gente, se você quer emagrecer, se você quer mudar essa tendência que você está tendo aí de sobrepeso, obesidade, você precisa mudar algumas coisas na sua vida, que as coisas mais simples são as coisas que mais funcionam, que é comer bem. Eu falo, quanto mais natural for sua alimentação, melhor. Comer bem, fazer atividade física, dormir pelo menos 8 horas por noite. Essas 3 coisas, se você fizer, com certeza você vai conseguir estar ali no seu peso adequado, vai ganhar saúde, longevidade e qualidade de vida. Tá ótimo, doutor. Obrigada, viu, mais uma vez. A você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 2h05 da tarde, aqui no nosso programa. Fica com Deus. Beijo grande.